dia. Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Jeremias capítulo 32. Abre aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Se preferir, também acesse nosso blog site Jamais Desista, onde você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa. O livro de Jeremias tem 52 capítulos e nós estamos no capítulo de número 32. O propósito que ele fez esse livro foi de lembrar aos exilados na Babilônia os motivos das suas provações e garantir para eles que, ao se arrependerem, voltariam para a terra prometida com grandes bênçãos. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus da Bíblia. E nosso capítulo hoje é Jeremias capítulo 32. Estamos na 13ª parte de nossa divisão proposta de 18 delas, nos baseando na estruturação apresentada pela Bíblia de Estudo de Genebra e em seus comentários para nós fazermos a nossa reflexão. A certeza da restauração, continuação. Vimos que apesar do exílio iminente, Jeremias reafirmou a promessa de que o povo de Deus voltaria do cativeiro, que esses capítulos são chamados com frequência de o livro de consolação de Jeremias, pois que eles contêm promessas da restauração de Israel e de Judá, depois daqueles 70 anos do exílio. Nós também fizemos uma divisão dessa parte proposta em 3. O livro da restauração, que já vimos, uma compra simbólica, que iremos ver agora, e depois predições de restauração. Uma compra simbólica. Neste capítulo, em especial, veremos Deus ordenando a Jeremias a compra de um campo, como sinal profético ao povo do cativeiro. Pouco antes da destruição de Jerusalém e do exílio, Deus ordenou que Jeremias comprasse um campo. Essa transação simbolizou a certeza do profeta de que o povo seria restaurado depois do exílio. Aconteceu essa palavra do Senhor no ano 10º de Ezequias, em 587 a.C., um ano depois do cerco final de Jerusalém, que teve início em 588 a.C. Era esse também o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Esse também é o primeiro de vários encontros de Jeremias e de Zedequias durante esse período. O momento vivido ali naqueles dias era de cerco por parte do exército da Babilônia, e Jeremias se encontrava preso, e assim ficou até a queda de Jerusalém. A sua prisão se deu por conta de uma palavra profética que contrariava Zedequias, rei de Judá. Jeremias anunciava que eles deveriam se entregar aos babilônios, mas Zedequias estava se opondo a isso. Na prisão lhe veio a palavra do Senhor, verso 7, a qual era para que ele comprasse um campo em Anatote, a cidade natal de Jeremias, lugar onde estava a herança da sua família. A palavra lhe dizia que viria até ele o seu primo Hanamel, pedindo a ele que comprasse o seu campo em Anatote. É possível que Hanamel tenha sido forçado a vender o campo por causa de uma dívida e que Jeremias fosse o parente resgatador. Pelos padrões normais, seria um absurdo comprar um campo quando toda a terra estava para ser tomada pelos babilônios. Conforme a palavra, veio a ele, Hanamel, e lhe ofereceu o campo. Jeremias então entendeu que isso vinha do Senhor. Jeremias então comprou o campo por 17 siclos de prata, provavelmente o preço normal. No entanto, nessas circunstâncias, o campo não valia nada. Dos versos 10 aos versos 14 são registrados os detalhes, a forma da compra e do arquivo dos documentos de escrituração. Jeremias entregou tudo a Baruque, filho de Nerias, filho de Masaeias, na presença de Hanamel e de testemunhas, e deu ordens a Banique para seu arquivamento em vasos de barro para poder se conservar por longo período. Disso tudo veio a palavra do Senhor, verso 15, profetizando que ainda se comprariam casas, campos e vinhas naquela terra. A compra indicava que Judá voltaria a possuir a sua terra histórica e desfrutaria uma vida normal na mesma, simbolizando, portanto, esse aspecto específico da promessa da nova aliança. Jeremias, em seguida, se dirige ao Senhor em oração que ocupará
os versos de 17 a 25. Ele já começa perguntando ao Senhor se haveria algo demasiadamente difícil para ele, o Senhor de toda a terra e de todo o universo. Isso nos faz lembrar também de outro personagem bíblico que disse palavra semelhante, mas não foi um homem, sim um anjo. Há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Nesse texto de Gênesis 18:14 está narrada uma história muito interessante. Deus manda 3 anjos a Abraão, que os recebe com todo carinho, servindo-os com o que ele tinha de melhor, pois sabia que aquelas eram pessoas muito especiais. Os anjos traziam como mensagem da parte de Deus uma promessa. Dirigindo-se a Abraão, o anjo pergunta: onde está tua esposa Sara? Está lá dentro, ele responde. O anjo então lhe diz: daqui a 1 ano você vai ter um filho. Para Abraão isso seria algo impossível, pelo menos humanamente falando. Inclusive diz o texto que Sara estava escutando atrás da porta e começou a rir, dizendo: eu já passei do costume das mulheres e eu e Abraão estamos envelhecidos. O anjo então repreendeu a Sara, porque ela tinha duvidado do que Deus poderia fazer na vida deles. Deus tinha uma promessa tremenda para Abraão e ele iria cumprir essa promessa. Há, acaso, alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Foram palavras do anjo a Abraão depois que Sara riu. Justamente assim começou a oração de Jeremias. Obviamente que Jeremias conhecia o contexto e a história. Depois fala de sua benignidade, de seu poder, conselho, e que é poderoso em obras e cujos olhos estão atentos a todos os caminhos dos filhos dos homens para tratá-los com justiça e com equidade. Depois fala do seu nome conquistado no Egito e a forma como tirou de lá todos os israelitas, e como lhes deu uma terra que jorrava leite e mel. Infelizmente, depois de entrarem nessa terra, não obedeceram ao Senhor e foram infiéis, pelo que lhes veio todo esse mal, previamente anunciado que viria para a vergonha da nação. Então, fala a Deus que ali já estavam os seus vassalos e que pela espada, pela fome e pela peste, os estava assolando terrivelmente, e estranhamente lhe pede que compre um campo em Anatote. Deus lhe respondeu, conforme ele começou sua oração. Ele era, de fato, o Deus de toda a terra. E haveria alguma coisa difícil para ele? Em seguida fala a ele a sua palavra que estaria, de fato, entregando a cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Reparem que não seriam os babilônios que estavam derrotando Israel, mas Deus que os estava entregando a eles. Isso é muito interessante de ser observado. Aqui é um pouco complicado de se entender, mas as duas verdades ocorrem de forma simultânea, embora Deus seja o principal agente delas. Há aqui nesse verso 29 uma mistura de elementos típicos nas acusações de Jeremias contra Judá. Eles haviam queimado incenso a Baal em seus terraços, e Deus a estaria queimando juntamente com as suas casas no mesmo lugar de suas ofertas malignas, onde ofereceram libações a outros deuses para o provocarem a ira. Isto era o que os filhos de Israel tinham feito desde a sua mocidade. Eles tinham prazer em provocarem a ira de Deus com as obras malignas das suas mãos contaminadas. A indignação do Senhor era forte contra a cidade, pois desde o seu nascimento até aquele momento, ela se desviava de Deus e o provocava. A intenção do Senhor seria removê-la diante dele. Tudo por causa da maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, e porque viraram o seu rosto e davam as costas para Deus. Ainda que Deus insistia com eles pacientemente, começando de madrugada, mas eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Não satisfeito apenas com Baal, ainda se derretiam por Moloque, o deus dos amonitas. E até os seus próprios filhos eles sacrificavam buscando coisas indevidas e pactos malignos. Baal e Moloque. O Senhor resume a sua mensagem sobre o destino iminente de Jerusalém, sobre o qual Jeremias pregou repetidamente, mas termina com um tom de esperança. O capítulo todo expressa o plano de Deus,
no qual o julgamento é seguido de salvação. O caráter repentino da sua oferta de bênção e o seu contraste com o longo discurso dos versos 26 ao 35 é explicado pela maravilhosa retórica. Haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Verso 27, conforme o verso 17. Depois Jeremias reafirma, verso 37, a promessa mosaica de restauração depois do exílio. E no verso 38, sua declaração profética, desde os tempos do início, quando chamou e separou Sete, depois de Noé, depois Abraão, depois o povo no Egito. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. No verso 39, a aliança eterna. A nova aliança nunca será substituída por outra, pois representa o estágio final da história da salvação. Quando a nova aliança chegar à sua plenitude na volta de Cristo, estamos aguardando isso, todos os seus participantes serão glorificados, o que significa que serão aperfeiçoados e purificados da capacidade e do desejo de pecar. Aleluias! Em seu estado glorificado, desfrutarão as bênçãos de Deus por toda a eternidade. A promessa é vida eterna. Antes da volta de Cristo, nem todos na comunidade da Nova Aliança possuem a fé salvadora, e aqueles que não a possuem serão julgados por Deus. Como o Senhor tinha agido neles, justamente trazendo o mal em consequência das suas ações, haveria de trazer sobre eles, sobre os remanescentes, todo o bem que Deus lhes tinha prometido. E, desta forma, comprariam campos naquela terra, a qual todos concordavam que era uma desolação total, sem homens, nem animais, e totalmente entregue nas mãos dos caldeus. O capítulo 31 começa com o verso 1 dizendo a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o ano 18 do reinado de Nabucodonosor. E o capítulo de número 32 vai até o verso de número 44, dizendo que comprarão campos por dinheiro, assinarão escrituras e assinarão, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos lugares ao redor de Jerusalém, e na cidade de Judá, e nas cidades da região montanhosa, e nas cidades das planícies, nas cidades do sul, porque os fará voltar do cativeiro, diz o Senhor. Essa promessa do verso 44, que eu acabei de ler aqui, explica porque Deus ordenou que Jeremias comprasse um campo antes que a destruição de Jerusalém começasse, lá no verso 10. Compra agora que o preço está baixo, né? Depois vai ficar muito caro. Essas regiões geográficas, na terra de Benjamim, nos lugares ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades da região montanhosa, e nas cidades das planícies e nas cidades do sul, essas regiões geográficas que outrora compreendiam os extremos norte e sul da terra, representavam o repovoamento de Israel. Amanhã estaremos com outro trecho bíblico. Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33, imperdível. Inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso blog site jamaisdesista.com.br, onde a parte escrita da narrativa está toda lá e de graça. Acesse e fique à vontade. Tem vídeo, tem ilustração, tem tabela, tem gráficos, tem referências bíblicas, tem tudo lá para você, o enriquecimento espiritual. A nossa loja virtual, semeadores.com.br, onde nós temos o nosso material impresso, onde nós temos a nossa loja e podemos te atender também com muitos materiais ali para nossa comercialização, para venda. A loja física fica no centro de Taguatinga, em Brasília, no Distrito Federal. Nos faça uma visita, será um prazer eu ouvir você e ver você lá na nossa loja. Às 8h30, Momento Missionário da Igreja Os Semeadores, todos os dias. E às 15 horas do sábado, todo sábado, Momento Missionário da Igreja Os Semeadores com Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. Fique com Deus, Deus abençoe cada um e vamos lembrar que o Senhor está voltando. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, seu dia, sua família, seu ministério.